Olá pessoal, aqui como segundo vídeo eu vou mostrar para vocês aqui as configurações no Spring Boot para fazer a conexão aqui com o banco de dados H2, que é um banco de dados em memória, tá? E a criação do script do banco de dados, que como ele é um banco de dados em memória, toda vez que a gente reinicia aqui a nossa aplicaçãozinha, perde essa configuração. Então, para ficar permanente que toda vez que subir, a gente cria esse script, tá? Primeira coisa, essas configurações são feitas aqui dentro dessa pasta aqui, ó, src main resources. Se a gente expandir aqui, ele já vai ter esse application properties, que é onde a gente configura aqui o banco de dados, tá? Vou abrir aqui para mostrar para vocês. Tá? Essas são configurações sim padrão, tá? Como se fosse uma receita de bolo. Qualquer banco de dados vai usar essa parte aqui, ó. Spring Data Source URL, Spring Data Source Driver Class Name, que é o driver do banco de dados, as credenciais, tá? O dialeto. Aqui vai mudar conforme o banco de dados. Aqui é as configurações do banco de dados H2. Mas se fosse um MySQL, um Postgre, daí seriam outras instruções aqui. Mas que a gente consegue achar ela na internet, tá? Qualquer coisa eu posso até colocar depois o do MySQL, que eu já fiz essas configurações, tá? Então aqui, vamos lá. Aqui é o URL do banco de dados, tá? Então, no banco de dados H2 tem que seguir esse padrão: JDBC H2 main, tá dizendo que é o banco de dados memória, e esse teste DB é o nome do banco de dados. Aqui no Spring Data Source Driver Class Name seria o driver do banco de dados. Daí do H2 é o org.h2.driver. Sempre se atentando a ter aqui o D maiúsculo, tá? E aqui são das credenciais: username para o usuário e o password para a senha, que eu vou usar para acessar. Esse Spring JPA Database Platform é o dialeto do banco de dados. Seria mais ou menos como o JPA. O Hibernate ele cria as cláusulas SQL para a gente, tá? Aqui é a parte do console, que a gente habilita o console do H2. Então fica spring.h2.console.enable igual a true, a gente habilita o console. E no spring.h2.console.path é um endereço que a gente vai colocar no navegador para poder acessar o console, tá? Essas outras duas opções do JPA, que é JPA Properties Hibernate, o Show SQL, ele vai mostrar no console as instruções SQL que estão sendo feitas, e o Format ele vai deixar no formato bonitinho pra gente, tá? Depois aqui, esse Data SQL é onde a gente vai colocar o script para criação do banco de dados, tá? Por padrão, esse arquivo não existe, então a gente vem aqui no Resources e põe aqui para criar um novo arquivo, ó, new file. Daí você cria com esse nome exatamente, senão ele não funciona, tá? Tem que ser data.sql. Eu vou abrir aqui o script aqui para vocês darem uma olhadinha aqui, tá? Criei 3 tabelinhas, coisa bem básica, tá? Aqui é para criação da tabela loja, create table loja. Daí eu coloquei o ID loja como um número inteiro, uma chave primária de alto incremento, para poder a gente não ficar preenchendo isso aqui manualmente. Depois tem o nome da loja, que seria um varchar de 100, que é para os textos. Vai digitar o nome. E o CNPJ, que também está como um varchar de 14. 14 porque é o tamanho que um CNPJ trabalha. E por último aqui está a data do cadastro,
está como date. A segunda tabela aqui é a do tipo. Essa tabela tipo é para colocar como se fosse o tipo de vendedor. Se é um vendedor júnior, master, sênior, ou dependendo de como quiserem também, vendedor nível 1, nível 2. Daí vai do cadastro da pessoa, tá? Aí fica lá, create table tipo, que é o nome da tabela, e os campos, ID tipo, que também é um número inteiro, é uma chave primária com auto incremento. E o tipo do vendedor, que é um varchar de 50, para digitar o tipo de vendedor que você quer. E por último aqui, eu estou criando a tabela do vendedor. Tá aqui, create table vendedor, também tem o ID, que é um inteiro com a primary key de auto incremento. O nome do vendedor, que é um varchar de 100. Essas duas aqui, ó, esses dois campos, o lojas e o tipo vendedor, eles já são umas chaves estrangeiras, que são as foreign keys, que eles fazem referências às outras tabelas, tá? Por isso que aqui é um integer, aqui também, porque faz referência a outra tabela que é um campo de inteiro também, tá? Então aqui, ó, o campo loja vai ser um inteiro, faz referência à tabela loja no campo ID loja. Mesma coisa aqui no tipo vendedor, é um campo inteiro e faz referência à tabela tipo no campo ID tipo. E por último aqui a data do cadastro, que é um tipo date, tá? Vou executar aqui o sistema para vocês verem essas configurações aqui no console, tá? A parte dela a gente consegue localizar aqui, tá? Demora aqui um pouquinho. Peço desculpa que meu computador não tem um processamento tão ágil, mas vamos vendo aqui. Aqui o Spring já está começando a subir, tá? Tá subindo nossa aplicação, vendedor application, tá? Outra coisa que a gente vai poder reparar aqui, ó, Tomcat, ele vai inicializar na porta 8080, tá? Aqui a parte do console a gente consegue ver que, opa, deixa eu voltar ali, a parte do console a gente consegue ver aqui que é aquele caminho que a gente colocou, ó, console.h2, e aqui a parte do dialeto. Isso aí a gente configurou lá no Application Properties. E aqui estaria aqui a parte daquele show SQL do format SQL que eu falei para vocês, JPA. Aqui ele está mostrando para a gente como ele criou as tabelas, tá? E aqui já está dizendo que está startada tanto Tomcat quanto nossa aplicação, tá? Então está feita a conexão e está funcionando. A gente pode verificar aqui no navegador. A gente abrir, a gente vai colocar aqui, ó, localhost. Vamos lá, 8080. Daí eu ponho aquele endereço lá, ó, console 2, tá? Daí aqui tá aquelas informações que a gente colocou lá no Application Properties, o driver class, a URL, o jeitinho que está lá. Se tiver diferente, é só copiar de lá e colocar aqui, o usuário e a senha. Na hora que eu conectar aqui, já vai mostrar aqui as 3 tabelas criadas, tá? Ó, os campos tudo certinho, ó, ID, CNPJ, data, o nome da loja, a tipo, que tem aqui os 2 campos do ID e o tipo vendedor, e o vendedor aqui, ó, com ID, data de cadastro, nome e as foreign keys aqui, ó, ID tipo e ID loja, tá? Se eu der um select aqui em algum deles, ó, vai mostrar que ele fez a busca certinho, só não está informando nada porque não tem nenhum campo inserido ainda, mas está aqui todos os campinhos aqui, ó, ID, data de cadastro, nome, ID tipo e loja. Ok? Então, para o vídeo não ficar longo, vou ficar por aqui. E no próximo vídeo eu vou começar dentro do Spring a fazer os models, que é a modelagem dos dados, com suas entidades.
Agradeço aqui a paciência de vocês aqui e até a próxima.